Olá, queridos! Olha só, estamos aqui de novo, eu, professora Tabita, juntinho com vocês para mais uma aula de biologia, já deixando o nosso beijo bem grande para todos os nossos estudantes espalhados por nosso estado de Rondônia, que são alunos da mediação tecnológica. Você que faz parte dessa rede maravilhosa e que nós temos os melhores aqui, né? Os melhores estudantes do estado conosco, galera. E uma pequena parte, né, uma parcela dessa equipe maravilhosa vai estar conosco nessa aula. Mas vamos ver qual é a aula de hoje? Joga ali, diretor. A nossa aula de hoje, é a nossa aula 17.1, tudo bem? A aula 17.1, ela está recheada de visitantes. Pena que não estão aqui conosco nos estúdios, mas estão pertinho do nosso coração. Olha só quem são eles, galera. Os alunos ali da professora Eni. E professora Eni, ela mandou rapidinho, a gente solicitou, ela mandou rapidamente a foto aí da turminha dela maravilhosa, lá da escola Maria de Abreu. Deixa eu sair daqui de cima deles, meu Deus do céu, aqui. Pra cá, professora. A coordenação da professora devagar. Então, lá, Escola Maria de Abreu Bianco, na extensão Tancredo Neves 2, tá? Professora Eni, beijo grande, alunos! Sucesso para vocês aí nessa caminhada, né? Reta final aí, mas vamos junto que vai dar tudo certo e a gente espera aí vocês terem uma formatura show de bola, tudo bem? Então vamos lá, qualquer dúvida estamos aqui, tá? E a nossa próxima turma, olha lá, a turma da professora Cleonice. Eita, que eles estão ali só na biologia, né? A gente fica tão feliz. Gente, eles são lá da escola Álvares de Azevedo, a extensão Nova Conquista. Eu não sei onde fica aí o município deles, né? Porque às vezes a gente pede, às vezes eles esquecem de mandar, mas não tem problema não, professora Cleonice, na próxima já fica aí a dica, tá bom? Beijo grande para todos vocês, vamos embora para nossa aula, então? Joga aí a aula 17.1. E nessa aula, galera, nós vamos falar sobre algo importantíssimo, imprescindível, né? Matéria e energia. Ai, meu pai. Olha lá. Eu vou colocar azulzinho. Matéria e energia. E também nesta aula vamos falar sobre as relações ecológicas. Nós falamos ali dos aspectos, dos componentes do ambiente, como é que é importante esses elementos bióticos e abióticos. Agora nós vamos falar das relações que esses organismos realizam entre eles, tá bom? Então, olha lá, dentro desse conceito de matéria e energia, nós vamos falar sobre a energia no ambiente. De onde vem essa energia? Como que a gente pode utilizá-la? Como é que nós conseguimos utilizar essa energia? E como é que ocorre a transferência dessa energia? Como ocorre o fluxo da energia? Essa energia, ela pode ser devolvida? Ela pode ser utilizada? E nós temos também o ciclo da matéria. Nesta aula, eu espero, queridos estudantes, que vocês não confundam mais fluxo de energia e ciclo de matéria. Tá bom? Porque isso aí é muito imprescindível aí para o Enem. Olha lá. Dentro das relações ecológicas, nós vamos falar das relações que os seres vivos estabelecem entre eles, mas dentro da mesma espécie e entre espécies diferentes. Tudo bem? Intraespecífica, espécies semelhantes, espécies iguais ali, né? E entre espécies diferentes, interespecíficas. Então vamos começando aqui com a energia no ambiente. Na natureza, os seres vivos interagem entre si e com o meio físico-químico. Lembra como nós estávamos falando sobre os componentes? E a gente falou também da questão dos elementos abióticos, né? O solo, a água, os gases da nossa atmosfera, certo? Quando a gente tem assim o ser vivo, ele está lá dentro da cadeia alimentar. Quando ele perde calor, ainda faz parte do biótico, né? Porque está perdendo calor ali. Mas quando você tem um processo de transpiração, respiração, então você vai estar envolvendo aí elementos físicos químicos, tá? Do ambiente que vão estar interagindo ali com esse ser. Tudo bem? Então, formando aí um sistema organizado de forma dinâmica, porque não é estático.
tem um fluxo, tem uma fluidez, tem um movimento, tem todo um fluxo, né? A energia necessária à vida na Terra provém, obviamente, do Sol, praticamente do Sol. Então, como que acontece essa transferência, essa utilização? Então, todos os dias nós somos agraciados com a presença desse astro, desse Sol, que permite com que a vida no planeta seja mantida. Por quê? Essa energia luminosa, todos os dias disponível para todos, ela é utilizada pelos organismos autotróficos. Presta atenção. Se eu tenho um organismo autotrófico, quer dizer que esse organismo produz alimento para si. Então, eu posso ter tanto os que realizam o processo fotossintético, tudo bem? Quanto também eu vou poder falar dos quimiosintetizantes. Vocês lembram da teoria ou hipótese autotrófica da origem da vida? Dizendo que lá nas fendas termais, não é? Lá no fundo dos oceanos que a vida surgiu? Ela é uma das hipóteses, né? A mais aceita, na maioria, né, dos cientistas, é a heterotrófica, que a vida surgiu naquele caldo nutritivo, né, as descargas elétricas, você lembra de tudo isso, né? Mas não podemos esquecer, então, dos quimiosintetizantes e também dos que realizam fotossíntese, então, seres fotossintetizantes. Esses seres, gente, vão pegar essa energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. Essa energia química é que precisa ser passada, precisa ser absorvida, incorporada nos nossos organismos, em todos os organismos, que aí a gente lembra da cadeia alimentar? Perfeito. Para esse processo fotossintético, eu vou precisar de quê? Eu não, né? Os seres organismos autotróficos. O gás carbônico, água e sais minerais e, obviamente, energia solar. E aí liberar o quê? Gás, oxigênio e também a glicose. Lembram disso, né? Perfeito. Então, obtivemos, a partir dessa energia luminosa, então, a energia química que vai ser passada por cada um dos organismos que compõem aí as cadeias alimentares. Olha lá, com base na capacidade de produzir ou não compostos orgânicos, a partir dos compostos inorgânicos, os seres vivos podem ser divididos em duas grandes categorias. Os seres autotróficos, que nós acabamos de falar, tá? Que são aqueles que vão ser capazes de produzir a sua própria matéria orgânica a partir de constituintes inorgânicos. Quais são os inorgânicos, professoras? Os minerais retirados aí do solo, conjuntamente com a água, e o gás carbônico, né? Matéria mineral, água, dióxido de carbono, que existe no meio ambiente, utilizando a energia luminosa e transformando ela, né, como forma de energia externa. Essa energia solar é essa energia externa que os seres autotróficos vão estar utilizando. E a outra categoria são os heterotróficos, que somos nós e todos os outros, no caso aí os consumidores primários, os herbívoros e os carnívoros, que estão entre os consumidores de segunda, terceira e quarta ordem. Tudo bem? Vamos seguindo. Fluxo de energia. Ok. Agora, olha aqui para mim. Pode ver se consegue colocar aqui atrás para mim, Lubinho, por favor. Olha só. Nós temos aqui o fluxo de energia. A energia solar foi absorvida pelos seres autotróficos. Houve um processo químico através da fotossíntese. Houve a obtenção de formação de glicose e a liberação de gás oxigênio, tudo bem? Só que essa energia, a partir dessa substância química, né? Esse componente químico que é a glicose, ela vai ser incorporada nas células, vai ser utilizada e também vai ser gasta. E também pode ser perdida. Por isso que a gente chama aqui, ó, fluxo. Porque ela vai passar por quem? Por uma cadeia alimentar. Tá aqui, ó, pela cadeia alimentar. Então, essa energia luminosa aqui do Sol vai ser absorvida para fazer parte, compor a estrutura de um organismo
autotrófico, representado aqui pela grama, né, uma vegetação. Consequentemente, você vai ter os organismos herbívoros. E aqui, ó, nessa bolinha, eu acho que é melhor agora dar me tirar aqui. Plim! Aí, porque aí eu chego na bolinha. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Perda, 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 perda. De que, professora? De calor. Todas as nossas formas de metabolismo, ou seja, as reações que vão ocorrendo dentro do nosso organismo, que vão sendo metabolizadas, vão sendo também dispensadas através da forma de calor. Ela vai gerar um calor. Quando você se alimenta, você gera calor interno, tá? Então, quando a gente realiza o processo de respiração também, você pode ver que a nossa respiração ela é aquecida, ela vem de dentro já aquecida, então ela gera calor. Então, todas essas transformações dessa energia que foi obtida através da alimentação, por isso a cadeia alimentar é tão importante e precisa ser compreendida por vocês. Porque na ausência de um desses representantes, você pode ter um desequilíbrio dentro dessas populações e aí acarretar ou se transformar em pragas, por exemplo, né? E que vão diretamente estar relacionados conosco, por exemplo, quando a gente está falando aí de lavouras, tá? Então, é importantíssimo. Essa energia, então, vai passando de cada um desses níveis tróficos e aí, ó, ela vai ser perdida, como a gente falou, ela é unidirecional, né? Vamos seguindo. De fato, uma grande parte dessa energia contida nos alimentos, ela é gasta pelos seres vivos em atividades vitais, por exemplo, a respiração e também no processo de reprodução. Para cada organismo você vai ter um período, alguns que vão pôr ovos, alguns que vão gestar por meses, outros que vão cruzar, né, se reproduzir rapidamente e aí tem uma semana só de vida, então ciclos de vidas mais curtos, ciclos de vidas mais longos, gestações mais curtas, gestações mais longas, isso tudo despende energia, necessita de energia. Por isso nós precisamos dessa energia que foi originada aqui, ó, através da iluminação solar, da luz solar. Tudo bem, gente? E aí a gente vai fazendo essas perdas todas também pela forma de excreção, calor, suor, tudo isso, tá bom? Dessa forma, numa cadeia alimentar, 10% da energia contida no nível trófico passa para outro nível trófico, a quantidade de energia disponível vai diminuindo, é o que a gente falou na última aula. Daqui, dos produtores, para chegar aqui num consumidor, no caso esse aqui primário, esse aqui secundário e aqui o terciário, quando chega aqui, a quantidade de energia está bem menor. Por isso a gente não tem mais do que um quarto, tá? Um quarto nível trófico aqui. A energia seria insuficiente para a manutenção desse organismo. Tudo bem, gente? Então, vamos seguindo. Então, aqui está uma ilustração bem interessante, né? Bem legalzinha, que a energia ela vai entrar na forma de luz solar, tá aqui, e sai na forma de calor. Processo de transpiração normal, né? Tá vendo? Cada corpo vivo, cada organismo vivo vai ter essa troca, essa relação com o meio, vai ter esse dispêndio essa perda de calor. Mas a transferência, quando a gente fala de transferência de energia, vai ser o quê? No ato do alimento, que esse ser vai obter a partir de cada nível trófico. Tudo bem, gente? Na passagem, olha ali, mas, né, ou assim, na passagem de um nível trófico para outro nível trófico, essa energia disponível vai diminuindo desde os produtores até o consumidor, o último consumidor. Por esse motivo, as cadeias alimentares geralmente não têm mais de 5 níveis tróficos, como eu pontuei para vocês no slide anterior. Aí, a gente vai entrar aqui num assunto também muito importante, que também é cobrado, né, nas avaliações externas no Enem aí da vida, as pirâmides ecológicas, tá? Ó, vem aqui para mim. Quando a gente estava falando, o professor Jefferson estava falando com vocês sobre as formas de transmissões hereditárias, o que ele apresentou para vocês? Vocês lembram lá, o círculozinho, quadradinho, mulheres e homens,
aquilo ali que ele fazia, o arranjo, os avós, os pais, a quantidade de filhos, os casamentos entre os filhos, vocês lembram disso? Aqueles indivíduos que eram afetados por uma determinada situação ou não, lembram? Ok, né? Autossômica recessiva, autossômica dominante. Ah, lembrei, professor, estou lembrando. Pois é, ele utilizava para ilustrar para vocês os heredogramas. É a forma que nós tivemos para ilustrar como é que ocorre essa transmissão de caracteres. Perfeito? Quando a gente fala de energia, quando a gente fala de fluxo de energia, de tentar compreender como é que essa dinâmica dentro de um ecossistema, aí a gente vai utilizar as pirâmides ecológicas, certo? E a gente viu que elas estão muito relacionadas com o quê, professora? Com aquilo que vai iniciar vai depositar, vai gerar essa energia dentro de uma cadeia alimentar. A energia luminosa. A partir dos seres autotróficos, vão transformar isso em energia química, que vai passar por todos os organismos, mas ela é unidirecional, ela vai se perdendo a cada nível trófico. Por isso a gente tem que ter sempre a presa e o predador. Perfeito? Então vamos ver como é que funciona essa dinâmica aí nas pirâmides ecológicas. Joga aí pra gente. Olha lá, ao longo de uma cadeia alimentar ocorrem transferências, ocorrem gastos, ocorrem perdas, quer de matéria, quer de energia, de nível trófico para o outro. Então, marca, por favor, aí. Quando a gente fala de pirâmides ecológicas, a gente tem que lembrar que existem as transferências. Como é que é essa transferência, professora? O herbívoro, o produtor, pode ser o plâncton, pode ser um capim, um ambiente terrestre, tá bom? Então, você vai ter lá os produtores produzindo energia para si, mas armazenando. Vai ter gasto? Vai. Perda de calor. Ok. Aí já tem... Aquilo que ele acumulou é que ele vai transferir para o segundo nível trófico. Quem seriam? Os animais herbívoros. Os gastos sempre são na forma de calor, as excretas, tudo bem? Aliás, perdão, as perdas vão ser na forma de calor, as excretas, certo? Os gastos, eles estão relacionados com aquilo que vai fazer parte do ciclo de vida, daquelas reações vitais, respiração, digestão, a reprodução e aquelas espécies que têm um cuidado parental, o dispêndio de energia que eles vão precisar ter com aquele cuidado, com aquele ser que está ali se desenvolvendo, tá bom? Então, são os gastos. A perda são as excretas. Tudo bem? A transferência é aquilo que vai ser acumulado e vai ser transferido de um nível para outro que vai se esgotando. Por essa razão, o número de indivíduos vai diminuindo conforme o nível trófico vai aumentando, tá bom? Olha lá. Para ilustrar esse fato, utilizam-se as pirâmides ecológicas que traduzem graficamente, né? Elas vão ilustrar graficamente o número, a massa e a energia nos ecossistemas, mostrando as relações entre os diferentes níveis tróficos em termos de quantidades. Galera, eu posso pegar um ambiente, eu posso pegar um ecossistema e fazer a minha amostragem do número de indivíduos, a massa desses indivíduos, ou a biomassa desses indivíduos, e também eu posso falar da energia. As três juntas, elas vão me dar um resultado melhor. É tipo assim, olha aqui para mim. Quando você tá com algum problema de saúde, aí, ou não, né? Melhor a prevenção do que o tratamento, né? A prevenção. Preventivamente você vai ao médico e diz assim, olha, eu quero fazer um check-up. Tô bem, mas eu preciso manter essa saúde legal. Aí eu vou fazer o check-up. Então ele vai pedir exames de fezes, exames de urina, sangue, não é? Os três vão me dar um mapazinho legal para eu identificar algum problema em algum setor do seu organismo. Então, quando a gente fala de pirâmides ecológicas, de número, de massa, de energia, eu posso trabalhar com uma? Posso, mas eu tenho que ter a ótica das outras. Eu tenho que ter um panorama geral. Eu tenho que observar como é que está isso dentro da minha comunidade.
saindo a partir das populações que compõem essa comunidade dentro desse ecossistema. Tudo bem, galera? Então, joga lá no quadro de novo. Vamos lá. Existem, então, 3 tipos de pirâmides. Cada degrau de uma pirâmide vai corresponder a um nível trófico. A gente já sabe disso, tá bom? Então, a primeira aqui nós temos a pirâmide de números. Olha lá. Dentro da pirâmide de números, nessa aqui eu tenho 5.000 plantas. Numa determinada área, 5.000 plantas. Perfeito? Olha a base. Olha, deixa eu colocar de vermelhinho. Olha a base dessa pirâmide. Estão vendo? Muitos indivíduos de plantas compõem a minha base, ou seja, os organismos produtores autotróficos. Perfeito? Nesse segundo nível trófico, que estão os consumidores primários, eu tenho, então, os herbívoros, lembram? Aí eu tenho já um número menor, 700 gafanhotos, para se alimentar desses seres autotróficos. Perfeito? No terceiro nível, no caso dessa representação aqui, tá? Eu vou ter aqui, apenas 30 sapos, tá? 30 anfíbiozinhos vão estar se alimentando desses gafanhotos. Isso é uma representação hipotética de um determinado ambiente. Tudo bem? Então, eu vou dar um quantitativo de 5.000 para 700 gafanhotos para 30 sapinhos. Eles comem bastante, tá? Mas eles não precisam ter um nível muito grande. Então, cada nível trófico vai diminuindo esse quantitativo de indivíduos. Olha lá. Além da pirâmide de números, que essa é a pirâmide de números, eu vou ter também... a pirâmide de biomassa. Essa pirâmide ela é construída a partir de variáveis como o peso seco total, o valor calórico ou outras medidas de quantidade de matéria viva, aquilo que compõe o organismo vivo. Tudo bem? Ele é representado em quilos, no caso aqui desse exemplo, tá bom? Então você tem aí 1.000 quilos de feno para um bezerro de 250 quilos e você vai ter aí um indivíduo de 80 quilos fazendo uso disso que foi acumulado pelos seres autotróficos, aí já passou uma parte para os herbívoros e agora os consumidores secundários, que no caso está representado aqui, eu acho que é uma mulher, né? Um homem, não sei, está representado aqui por esse último indivíduo desse último nível trófico. Tudo bem? Então, é matéria viva composta nesses organismos. É a pirâmide de biomassa. Vocês estão vendo também que vai diminuindo o quantitativo, né? Dos indivíduos ali. A pirâmide de energia, que é a última. Essa pirâmide ela vai ser construída a partir da taxa de fluxo de energia e ou produtividade dos sucessivos níveis tróficos. Galera, muita atenção agora aqui. Então, aqui no caso é uma cadeia alimentar aquática. Então, eu tenho o fitoplâncton, né? 36.380 calorias. 36.380 calorias. O zooplâncton, 590 quilocalorias. E o peixe, 40 quilocalorias. O que eu consigo observar? Eu vou ter milhares de organismos que vão compor esse fitoplâncton, que vão servir de alimento para esse zooplâncton, um quantitativo menor, e ela vai afunilando. Vocês estão vendo? Diferentemente das demais cadeias alimentares, das pirâmides ecológicas que nós estamos falando aqui, ou seja, da de biomassa e da de número, a de energia, ela nunca, ela pode ser apresentada dessa forma aqui, ó. Por que, professora? A gente se chama de invertida, né? Por que, professora, que eu não posso representá-la dessa forma? Porque a pirâmide de energia ela tem um fluxo, lembram? Então, os organismos autotróficos, aqui representados pelo fitoplâncton, eles vão produzir um quantitativo de energia, muita energia, e essa energia gradativamente a cada nível trófico vai ser o quê? Transferida
perdida e utilizadas nos ciclos de vida desses organismos. Tudo bem? Então, ela nunca pode ser invertida. Ela sempre vai ter a base maior. E, professora, a pirâmide de número. Olha só. Por exemplo, esse aqui. Ele pode ser uma árvore com um quantitativo. Esse aqui é um indivíduo, tá? Uma árvore, esse aqui. O 2 pode ser pulgões nessa árvore, que tem vários, né? E aqui eu posso ter vários besouros, aves, tá bom? Ou nem precisa ser tão grande assim. Mas então, nessas outras, tanto de biomassa quanto de números, eu posso ter uma inversão. Mas a de energia, não. Tá bom? Vamos seguindo? Ciclo da matéria. Olha lá, galera. Tão importante quanto a energia, e nós já vimos de onde ela se origina, nós já vimos como ela é importante para ser transferida, utilizada para os outros organismos, nós também temos a matéria, só que diferente da energia. Olha lá, a matéria, o que vai acontecer com essa matéria? Deixa eu fazer uma trocadilha aqui para vocês. Olha aqui, ó. Brincadeirinha da Prof. Tabita, né? Você saiu lá do ensino fundamental, passou por várias matérias, né? Não foi? Algumas deram um trabalho danado, não foi? E agora você está agora no 3º ano. Aí você também tem outras matérias, algumas bem diferentes do que você costumava ver lá. Ciclo. Você pensa que parou, acabou? Não, terminou o ensino médio, vai só continuar. Você vai fazer a sua faculdade, mais matérias. Então, a gente tem sempre o quê? Uma ciclagem de matéria, um ciclo. Ela não vai se esgotar, não vai acabar nunca. Você nunca vai parar de estudar, a gente nunca para de estudar. Mas eu não quero mais saber de faculdade. Não, mas você nunca vai parar de obter informações. Jamais. E a ciclagem de matéria é a mesma coisa. Joga lá no quadro, tá? Não vai esquecer disso, não. Olha lá. Então, vamos embora. O ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra. É através deste que se renova a matéria, quer mineral, quer orgânica, de modo a que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias aos diferentes seres vivos. Gente, a matéria, é muito interessante isso aqui, ela precisa estar sempre presente na vida de todos os organismos vivos, micro ou macroscópicos, autotróficos ou heterotróficos, preste atenção, parasitas ou não, mas eles precisam ter essa ciclagem de matéria para as suas necessidades. Todas as fases da vida desse organismo, seja ele um organismo vegetal ou animal, ele vai precisar dessa matéria, senão não tem como, né? Olha lá, a matéria ela é tudo que tem massa. Encontra-se em cada pessoa. Eita, peraí só um instante para a prof. Senão a prof não aguenta. Molhar a goela. Então, tudo, cada pessoa, cada indivíduo, cada organismo tem matéria vivo e não vivo. Tá bom? Pode-se dizer que o ciclo da matéria desenvolve-se em 4 etapas essenciais. Quais são essas etapas? Aí eu peço que você registre isso aí no seu caderno, tá bom? Então, a gente vai colocando as 4 etapas aqui, olha só. A primeira etapa, da matéria mineral para a orgânica. Daquilo que está no ambiente para compor o organismo. 2, do ser autotrófico para os consumidores, tudo bem? Aqueles que vão transformar a energia luminosa, transformando isso em energia química, que vai ser disponível para os consumidores. Aí nós temos os dos autotróficos ou dos heterotróficos para os decompositores, porque na minha cadeia eu posso ter diretamente a morte de um vegetal, então direto para os decompositores, ou passando do autotrófico para o heterotrófico até chegar nos decompositores, tudo bem? E da matéria orgânica para a mineral. Quando esse organismo passa pelo processo de decomposição, ele vai devolver, então vai voltar ao ambiente. Então aqui a gente tem uma ilustração, né? O Sol, energia luminosa,
sendo transformado aqui pelo processo de fotossíntese nessa energia química. Mas antes disso, ele precisou, para realizar a fotossíntese, dos componentes lá do solo, água e sais minerais. Incorporou, transformou, produziu glicose, acumulou. Aí isso tudo vai passar para os animais herbívoros, até chegar no processo de decomposição, onde você vai ter a deposição de tudo aquilo que estava constituindo ali o organismo, novamente sendo devolvido para o ambiente, que é o solo, e, consequentemente, reabsorvido pelos seres autotróficos. É essa ciclagem contínua que nós temos e que vai manter todo aquele ambiente estável, tá bom? Da matéria mineral para a orgânica, então você tem aí o material mineral existente no subsolo, ele é transformado no processo de fotossíntese para os seres autotróficos, juntamente com seus componentes, água, dióxido de carbono, energia solar e em matéria orgânica, que é energia química. De seres autotróficos para os consumidores, você vai ter o organismo que vai fazer parte dessa cadeia alimentar de outro indivíduo, né? Nesse caso, a matéria orgânica ela vai ser transferida total ou parcialmente para esses outros organismos, tudo bem? E do heterotrófico do autotrófico ou heterotrófico para os decompositores, quando esse indivíduo morre. E o seu cadáver sofre uma série de transformações no solo levadas a cabo pelos decompositores, que são os nossos fungos e as bactérias. E a última parte, que é a matéria orgânica para mineral. O organismo entra em decomposição e a matéria vai se renovar, passando dessa matéria orgânica para a matéria mineral no solo, tá bom, gente? É a ciclagem. Daí se designar cíclico e contínuo, como já se referiu anteriormente. E essas relações ecológicas? Então, nós vamos ter aí, podemos classificar as relações ecológicas em dois grupos. Intraespecíficas, ocorrem com indivíduos da mesma espécie, e interespecíficos de espécies distintas. Dentro das relações intraespecíficas, nós vamos ter aquelas que são positivas e as negativas. Positivas, as harmônicas, tá? Que vão trazer vantagens para uma ou as duas espécies. E aqui apresentando a colônia e a sociedade, tá bom? Então, olha lá. Dentro desse aspecto de colônias, você vai ter indivíduos que vão estar vivendo unidos, com alto grau de interdependência, ou seja, eles não conseguem viver sozinhos, tá bom? Eles precisam estar juntos, por isso os chamamos chamados de colônias, certo? E sendo impossível a vida isolados, eles estão sempre juntos. Mas, dentro das colônias, nem sempre pode ou não haver a divisão de trabalho. Por que a gente está acentuando isso? Porque no próximo relação, que é a harmônica também, chamada de sociedade, essa sim estabelece essa hierarquia, tá? Você precisa trabalhar coletivamente. Existe todos os representantes aí, tanto de cupins, as abelhas, os elefantes, existem. Essa sociedade, eles conseguem ficar sozinhos? Conseguem. Mas eles preferem viver juntos porque eles têm muito mais benefícios vivendo juntos, mas podem viver sozinhos, diferente das colônias. Tudo bem? E aí nós temos também, aí isso tudo é sociedade, tá? Sociedade de cupins, de outros animais. Ah, sim, a presença de feromônios é muito importante para a manutenção desse ajuntamento, tá bom? E aí, também, como intraespecífica, mas desarmônica, nós temos a competição. Essa competição pode ser por espaço, por alimento e também por os parceiros sexuais, tá? Pode estar acontecendo também. E aí, também, dentro da intraespecífica, pode acontecer também o canibalismo, caso que acontece com as aranhas, alguns roedores, né, os louva-a-Deus, que eles, no momento da reprodução, aí acabam se alimentando, ao mesmo tempo que estão copulando, estão se reproduzindo, estão se alimentando também, para não perder tempo e acumular proteína, né? Aí a gente também tem as relações interespecíficas, agora entre espécies diferentes, certo, galera? Também pode ocorrer de forma positiva e também de forma negativa. Quais são elas? Dentro das harmônicas entre espécies distintas, nós podemos ter o quê, professora? A protocooperação, também conhecido como cooperação ou mutualismo facultativo, ou seja, pode estar presente ou não, né?
Essa é a protocooperação. Aí a gente tem aqui um búfalo que tem o benefício de ter os seus parasitas, se ver livre os seus parasitas através dessas aves que se alimentam delas, né? Aí a gente também tem o mutualismo. O mutualismo já é diferente do protocooperação. Lá era facultativo, aqui é obrigatório. Aí a gente tem a relação entre fungos e algas, tá? Que formam os líquens. Essa relação precisa existir. Ambos fornecem substratos que vão favorecer a sobrevivência desses organismos. Isso também pode acontecer entre o paguru e as esponjas, né? Aliás, entre os quinidários aqui, no caso representado, tá? A gente também tem a associação das micorrizas nas raízes de algumas árvores, tá bom? E olha lá, como relação também harmônica interespecífica, você tem um inquilinismo, onde um organismo ele vai se abrigar, vai se proteger, né, através de um outro organismo, tá bom? Deixa eu correr aqui. Comensalismo é aquela relação onde você vai ter uma espécie vai se beneficiar utilizando os restos alimentares de um outro, mas não tem prejuízo, né, para esses indivíduos. E aí as desarmônicas nós vamos ter a competição, tá bom? Que vai formar as cadeias, tudo, né, a nível das populações, e também a de parasitismo, onde você pode ter aí os vermes que parasitam o nosso intestino. Tudo bem, gente? O predatismo, que é a relação mais comum que a gente conhece, né, de uma espécie se alimentando da outra, e também entre dois animais ali, a predação, e também a herbivoria, que aí já é de um animal com um vegetal. Tudo bem? A gente tem também a relação de amensalismo. Essa relação em que uma das espécies vai inibir o crescimento ou também pode acontecer de inibir a reprodução de uma outra espécie. Um exemplo é a maré vermelha, tá? Fungos que liberam antibióticos no meio em que inibe o crescimento. Então, a maré vermelha são algas protistas que, dependendo da disponibilidade de alimentos, elas têm uma proliferação acentuada da sua reprodução e aí formam esse pigmento, tingem a água de vermelho, né? E aí os fungos que podem também ser utilizados aí a penicilina como antibiótico para inibir o crescimento de bactérias, tá bom? É isso aí, galera. Chega aqui comigo. Já já a gente vem, entra para revisão. Eu te aguardo. Beijo no coração. Tchau.